MXRF11 realmente é o melhor fundo imobiliário para investir agora? Vamos fazer um comparativo aqui com o MXRF11 e outros dois fundos imobiliários para que você tire suas conclusões. Eu vou dar minha opinião, mas vou compartilhar aqui com você todos os dados para que você também tenha aí a sua conclusão. Mas antes da gente falar aqui sobre o MXRF11 e outros dois fundos imobiliários que eu trouxe para você, já aproveita, muita gente está entrando no meu canal e está esquecendo de se inscrever, tá? E é muito importante que você esteja inscrito no meu canal, porque aí além de ajudar o canal aqui, ajudar a mídia alternativa, você também vai receber notificações quando eu postar vídeos interessantes. Tem muitas vezes que eu posto aqui um vídeo que é emergencial, uma oportunidade, né? E aí quando você vai ver o vídeo já tá tarde, já perdeu aquela oportunidade. Então vem aqui em cima, se inscreve e já ative também o sininho com todas as notificações para você ficar aí, né, sempre antenado quando eu postar um vídeo. Mas vamos lá, vamos falar do MXRF11, um fundo imobiliário muito conhecido no Brasil. Hoje ele é o maior fundo imobiliário em relação ao número de cotistas, né? Realmente é mais de 1 milhão, aqui quase chegando a 1,5 milhão de cotistas. E por que ele ficou tão famoso? Ele foi um dos primeiros fundos imobiliários que nós tivemos no Brasil aí com preço base 10, ou seja, negociando sua cota muito próxima a R$10. Então ele conseguiu atrair muitos investidores iniciantes, né? Por quê? Uma cota hoje de um fundo imobiliário de R$100 não é tão atrativo ou receptivo para começar a investir para quem está iniciando. Então um fundo imobiliário de R$10 ele se torna mais atrativo. Porém, boas notícias, né? Cada vez mais os fundos imobiliários vêm fazendo um movimento para trazer as suas cotas para R$10, tá bom? Então os fundos imobiliários de R$100, eles estão começando a trazer também aí os seus fundos imobiliários para negociar próximo de R$10, fica mais atrativo, fica mais acessível para as pessoas. Não quer dizer que ele está mais barato, não, ele só está negociando com a cota mais baixa, mais acessível, tá? Mas vamos falar aqui do MXRF11 então. O MXRF11 ele é um fundo imobiliário de papel. Tá? Então o que ele vai investir? Ele vai investir em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Só para você entender de uma forma rápida e prática aqui. Quando a gente, investe em um CRI, nós estamos emprestando nosso dinheiro para uma empresa, tá? Que é, no caso dos CRIs, do segmento imobiliário. Então imagine você que uma empresa que, é uma incorporadora, constrói prédios, condomínios, ela precisa de capital para fazer o seu empreendimento, ela precisa de empréstimo, tá? Ela vai até o mercado e vai falar, olha, estou precisando de empréstimo, aceito pagar IPCA mais 7, aceito pagar 14%, 15% do CDI, né? Enfim, e aí os fundos imobiliários, aqui como tem vários cotistas ali, o gestor tomando conta de um patrimônio grande, do meu dinheiro, do seu dinheiro, de outras milhares de pessoas, vai lá e empresta o dinheiro para essa incorporadora. Mas qual é o problema que pode acontecer aqui? Se o gestor emprestar o nosso dinheiro para uma incorporadora que está à beira da falência, o risco de calote, o risco da gente não receber esse dinheiro é muito grande. Então a gente precisa confiar em uma boa gestão, um bom gestor, tá? E a gente vai falar ainda nesse vídeo aqui o que eu penso. Mas entenda, você está emprestando o seu dinheiro, em contrapartida você vai receber aluguéis todos os meses, né? Fora a valorização das suas cotas no fundo, tá? Hoje considera os fundos imobiliários a melhor opção para quem gosta de viver de renda, para quem quer receber um aluguel. E legal ainda que são aluguéis isentos da cobrança de imposto de renda, tá? Mas vamos para a ficha técnica aqui do MXRF11. Como nós falamos, ele é um fundo do tipo papel, tá? Hoje tem 1.273.000 cotistas no fundo, é o maior do Brasil em relação ao número de cotistas. E estamos aqui com um valor patrimonial de 4 bilhões de reais. Também é um fundo muito grande, tem um patrimônio bem bacana. O MXRF11 hoje ele está negociando sua cota a R$ 9,12, tá? Ele pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 12,67%, que é isento de imposto de renda. O seu preço sobre valor patrimonial está em 0,99. Ele está quase no valor justo aqui. Em 1 significa que a gente está pagando pelo patrimônio, por toda a carteira de CRIs do MXRF11, o valor justo, tá? 0,99 está quase no valor justo. E quando a gente fala de um fundo imobiliário de papel, a gente tem que negociar abaixo de 1, tá? Porque o PVP para fundo de papel ele é muito assertivo. Pagou acima de 1. O PVP está comprando mais caro, a tendência é que ele volte para 1 e a sua cota possa desvalorizar. Bom, seguindo aqui nós tivemos uma desvalorização das cotas nos últimos 12 meses de 2,68%. Os fundos imobiliários realmente caíram muito, né, do ano de 2024 para 2025, agora começam a se recuperar novamente e esse movimento, claro, já falei muito nesse canal, foi porque as taxas de juros estão muito altas no Brasil. Então é muito confortável o investidor colocar o dinheiro dele na renda fixa e ficar sentado ali mamando na teta, né, dos juros altos, tá? Fundo imobiliário é de renda variável.
Então, nesse momento, muitos investidores acabaram tirando dinheiro dos fundos imobiliários, migrando para a renda fixa. Outros se assustaram com as quedas dos fundos imobiliários, venderam na baixa para comprar, por exemplo, renda fixa. E muitos outros acabaram falando, fundo imobiliário não é para mim, eu não tenho estômago para isso, né? Ver as cotas caírem. E aí que eu vou te explicar o movimento. Eu, quando vejo os fundos imobiliários caírem, eu fico muito feliz. Porque é a oportunidade de eu comprar mais fundos imobiliários. Eu não quero que meus fundos imobiliários fiquem subindo, fiquem caros, eu não consigo investir mais neles. Né? Então, quando eles caem bastante, é uma oportunidade que eu tenho de comprar mais e aumentar o meu recebimento de renda. Eu sei onde eu estou investindo. São ótimos shopping centers, são ótimas lajes comerciais, são ótimos galpões, muito bem localizados, muito bem geridos. Se estão caindo o preço, por que eu não vou investir mais? Então, se você tem esse pensamento como eu, até quero perguntar para você, qual é o seu pensamento quando você investe em fundos imobiliários? Comenta aqui embaixo comigo. E tá tudo bem se você tá preocupado, tá tudo bem se você ainda tá meio perdido. Comenta aqui embaixo, vou analisar alguns comentários também. Gosto de conversar com vocês. Às vezes eu consigo passar tranquilidade para quem tá com medo aí. Mas eu creio que a maior parte de quem me acompanha aqui no canal, né, tá tranquilo, tem essa visão de longo prazo. Comenta aqui embaixo comigo, tá? Vamos dar uma olhada aqui na cotação do MXRF11. Ele é um fundo mais antigo, tá? Mas a gente puxou aqui os últimos 5 anos. Se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 5 anos do MXRF11, hoje você teria R$1.549, aí uma valorização de 54% nos últimos anos, né, considerando o reinvestimento dos dividendos. Mas a gente vê aqui que o ano forte para o MXRF11 foi de 2022 para frente, né? Até 2023 ali na metade subiu bastante, depois vem dando uma lateralizada. Bom, isso porque os fundos imobiliários de papel, geralmente, eles sofrem menos do que os de tijolo, que investem em imóveis, porque os fundos imobiliários de papel, os CRIs estão atrelados à renda fixa. Então, se os juros sobem no Brasil, os fundos imobiliários de papel, eles também pagam mais, tá? E são isentos da cobrança de imposto de renda. Então, muitas vezes, ao você investir aqui no MXRF11, você está até recebendo mais do que o pessoal que está na renda fixa, considerando que você tem uma possível valorização de cota e também isenção nos dividendos de imposto de renda, né? Nos dividendos recebidos. Mas seguindo aqui, vamos dar uma olhada. Os dividendos pagos atualmente, nos últimos 12 meses, estão em 12,67%. Mas a média dos últimos 5 anos está em 14,35%, né? Isso isento de imposto de renda. Vamos fazer agora o comparativo também do MXRF11 com outros indicadores importantes. Peguei aqui o CDI, que é um indicador importante para os bancos de renda fixa, e peguei o IFIX, que é o benchmark dos fundos imobiliários, né? Como se fosse o Ibovespa, tá? Para as ações. Então vamos fazer o comparativo aqui, né? Olha, nos últimos 5 anos o MXRF11 subiu 54,95%. Quem deixou seu dinheiro parado na renda fixa teve 52,76%, né? E o IFIX 32,64%, tá? Agora, temos que lembrar que os juros estão em alta. A renda fixa nos últimos anos realmente surfou um momento muito especial, né? Então o MXRF11 aqui ainda conseguiu superar a renda fixa, tá? Uma notícia importante aqui que saiu essa semana foi falando aqui do BTG, que colocou um preço teto também para o MXRF11. E o BTG considera que o MXRF11 ele tem espaço para se valorizar, tá? Segundo o BTG, a cota pode chegar até 9,47, esse é o preço teto. Então teríamos aí uma possível valorização ainda para quem está investindo no MXRF11, tá? Não vou dar minha opinião agora sobre o MXRF11, se é a melhor opção ou não. Vamos falar tudo no final. Quero fazer um comparativo com outros 2 fundos imobiliários que eu trouxe para você. E o primeiro deles é o KNSC11. E aí lembra lá no início do vídeo que eu falei sobre uma gestão eficiente, uma gestão responsável, que empresta o nosso dinheiro para, né, quem realmente tem responsabilidade em pagar. O grupo Quineia, que gerencia aqui, administra o KNSC11, entre outros, KNR11, o Canip11, eles têm vários fundos imobiliários sobre o seu guarda-chuva. É uma gestão muito boa e eu acredito que é a melhor gestão que nós temos hoje no Brasil, tá? Então, qualquer fundo imobiliário que você investir do Grupo Quineia, acho que você está muito bem ali, porque é uma responsabilidade muito grande e eles são muito responsáveis ao administrar o dinheiro dos seus cotistas, tá? Mas vamos lá, o KNSC11 também é um fundo imobiliário de papel, similar ao MXRF11. Hoje nós temos aqui 197 mil cotistas no fundo, para um patrimônio de 1,76 bilhão de reais, também é um patrimônio bem robusto, tá? A cota do KNSC11 está até mais barata que o MXRF11, está custando aqui R$ 8,63. E pagou de dividendos nos últimos 12 meses 12,31%, muito similar também ao MXRF11, tá?
O PVP também me mostra que ele está quase no valor justo, similar ao MXRF11, quase no 1 ali, só que ele se valorizou nos últimos 12 meses, 5,51%, tá? Fez um movimento parecido aqui no gráfico, igual ao MXRF11, desde 2022 também subiu bastante, aqui até 2024, teve um movimento de queda aqui em 2025 e agora voltou a se recuperar. Se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 5 anos no KNSC11, você teria hoje R$1.487, também muito similar ao MXRF11, tá? Atualmente o fundo pagou em dividendos 12,31% e uma média nos últimos 5 anos de 13,95%, bem similar ao MXRF11. Olhando aqui também o comparativo com os indexadores, como a gente fez com o MXRF11, o KNSC11 ficou muito próximo de um CDI e venceu com folga aqui o IFIX nos últimos 5 anos. Bom, vamos falar agora de um outro fundo imobiliário que eu trago para você, também bem interessante. Mas antes de mais nada, se você está gostando desse vídeo, não deixe de apertar o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, é gratuito e me ajuda muito a manter esse canal, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar agora do VGIR11. Também é um fundo imobiliário de papel um pouco mais agressivo, ele vai buscar um pouco mais de rendimento, tá? Olha lá, o VGIR11 também aqui com a tabela aqui, vamos dar uma olhada no analítico dele. Ele é um fundo imobiliário do tipo papel, né, com 249 mil cotistas hoje no fundo e um patrimônio de 1,4 bilhão de reais. O VGIR11 hoje negocia R$ 9,48. Vejam vocês que eu trouxe aqui 3 fundos imobiliários com valor de cota muito parecido, tá? E o dividend yield pago pelo VGIR11 está em 13,39% nos últimos 12 meses. Lembrando que é isento de imposto de renda. O seu PVP está em 0,97. Ele está um pouco mais barato que o KNSC11 e que o MXRF11, tá? E ele se valorizou nos últimos 12 meses 9,85%. Ele também fez um movimento aqui no gráfico muito similar ao MXRF11 e ao KNSC11, se valorizou bastante em 2022 e 2023, teve um movimento de correção aqui em 2024, 2025, né? Mas já se recuperou também. Se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 5 anos, hoje você teria R$ 2.078, teria dobrado o seu patrimônio em VGIR11, tá? Atualmente ele pagou 13,39% em dividendos e nos últimos 5 anos pagou uma média muito boa de 15,07%, acima dos outros fundos imobiliários que a gente falou, KNSC11 e o MXRF11. Bom, colocando aqui ele em comparativo com outros indexadores, o VGIR11 deu uma lavada, né? 107%, aqui contra 52% do CDI e 32% do IFIX, tá? Bom, vamos seguir aqui, né? E a gente vai ver um comparativo, vamos fazer um comparativo aqui desses 3 fundos imobiliários, tá? Bom, seguindo aqui com o nosso comparativo, a gente vai ver que o KNSC11 ele se valorizou 49% nos últimos 5 anos contra 44% do MXRF11, 93% do VGIR11, 50,59% do CDI e contra o IFIX 19%, né? Agora vamos descer aqui um pouquinho e vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas desses fundos imobiliários para que a gente tenha um bom comparativo. Bom, todos são do tipo fundo de papel, todos estão atrelados aos CRIs, que estão indexados à renda fixa. O segmento deles, nós temos aqui títulos e valores imobiliários para KNSC11 e para o VGIR11. O MXRF11, ele é considerado híbrido porque o seu gestor investe em algumas pequenas coisas diferentes, até imóveis, tá? Então, ele tem esse diferencial, mas é muito pouco, ele é considerado também praticamente um fundo imobiliário de papel 100%. O seu PVP, estão os 3 aqui muito similares, com uma leve vantagem para o VGIR11. O dividend yield pago também estão todos similares, mas o VGIR11 é um pouquinho mais agressivo, paga um pouco mais. O dividend yield médio dos últimos 5 anos é a mesma coisa, o VGIR11 também leva um pouco de vantagem. E o valor patrimonial, nós temos aqui um MXRF11 mais robusto, com mais cotistas, um fundo mais antigo, então ele é maior em relação ao seu patrimônio, tá? Taxa de administração, a gente vê que o VGIR11 ele está um pouco menor, né? E o KNSC11 e o MXRF11 também estão muito similares. E aí eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Dentre esses 3 fundos imobiliários, na minha opinião, o KNSC11 é o melhor fundo imobiliário. Estando nesse preço, pagando esses dividendos, eu acho que o KNSC11 de hoje é a melhor opção, tá? O KNSC11, ele tá com uma gestora muito boa, para longo prazo eu fico muito tranquilo em investir, o Grupo Quiné tem muita qualidade. Então, como eles estão muito próximos, eu acho que o KNSC11 levaria vantagem na minha escolha, tá? Quanto ao VGIR11 e ao MXRF11, eu acho que eles estão ali na mesma prateleira, tá bom? Agora, o que não impede de você investir nos 3,
né? Os três estão num preço patrimonial interessante, os três são muito bem geridos, têm um histórico muito positivo, tá? Mas se eu tivesse que escolher um só, eu escolheria o KNSC11 pela qualidade da sua gestão, pelo seu histórico aí de muita confiança, tá? Mas quero saber a sua opinião também. O que você acha? Você acha que o MXRF11 é melhor do que os outros dois? Né? O que você pensa sobre tudo que a gente falou aqui nesse vídeo? Comenta aqui embaixo comigo. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.